Olha aí, pessoal, o Brasil do Lula segue cada vez mais inadimplente. Quem poderia imaginar que o brasileiro continuaria sendo esse maravilhoso caloteiro que todos nós conhecemos, né? Olha só, no mês de setembro, 67,54 milhões de brasileiros estavam inadimplentes de alguma forma. Isso aqui, números lá do SPC, enfim, né? Dados aí do pessoal do comércio e tudo mais, né? Caramba, estamos falando aqui de 1 em cada 3 brasileiros, praticamente, né? 1 em cada 4 brasileiros, algo aí nesse intervalo. É gente pra caramba, meu amigo. É uma multidão de pessoas inadimplentes e, de fato, né? Estamos falando aqui de 8 em cada 10 consumidores que voltaram a ter o nome sujo depois de quitar as dívidas com aqueles pagamentos negociados, aqueles programas Desenrola, essas coisas todas aí, que eu já alertei aqui no canal, certamente você sabe também que isso nada mais é do que um incentivo à inadimplência. Ou seja, na medida em que o governo lança esses programas para premiar quem está inadimplente, ele incentiva mais pessoas a fazerem isso. E quem diria, né? O caloteiro limpa o nome para quê? Para sujar. De novo, olha só que situação aí, né? Então, estamos em casos aqui, temos casos como o de Alagoas, que tem 800 mil famílias endividadas, 3 em cada 4 famílias, quase 75%, realmente uma situação descontrolada que reflete a realidade do Brasil, uma cultura do Brasil que é alimentada por péssimas políticas elaboradas e levadas a cabo principalmente pelo governo Lula. Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a situação aqui da inadimplência, né? O número de brasileiros inadimplentes é extremamente alto, estamos falando de 40,91% da população adulta do país, né, do Brasil. Se a gente comparar com setembro do ano passado, houve uma queda aqui quase desprezível, né? Só que de agosto para setembro, isso aumentou. E você sabe que de setembro para cá, teve muitos programas de refinanciamento de dívidas, como o Desenrola, que foi o grande carro-chefe do governo aí e tudo mais. Então, é uma multidão de pessoas e eu falo para você, isso aqui é assustador. É quase metade da população adulta do Brasil inadimplente. Realmente é um negócio assim que não sei se tem precedentes em outros países, né? Se é algo cultural do Brasil, porque é uma coisa lamentável. De fato, é uma análise aqui que usa dados do SPC Brasil, considerando todos os estados brasileiros aí, né? Enfim, o principal aqui, as dívidas mais pesadas são as dívidas bancárias. Imagino que tem aqui cartão de crédito de forma geral, né? Então, se você considerar aqui os brasileiros entre 30 e 39 anos, a minha faixa etária, portanto, metade dos consumidores está inadimplente, né? E aqui, homens e mulheres, já foi mais desequilibrado isso. As mulheres são um pouquinho mais inadimplentes que os homens, mas a população feminina também é maior, um pouquinho maior, né? Então tá bem equilibrado isso aqui. E estamos falando aqui de uma inadimplência média de R$ 4.300. Isso aqui é bastante coisa, dá uns 3 salários mínimos e meio, né? Distribuídos entre 2,11 empresas, 2,11 empresas. Ou seja, é mais de uma dívida que o brasileiro tem tipicamente. Na média, tem pelo menos 2 dívidas separadas, né? Então, é um cenário, assim, preocupante que se mantém. Tem uma estabilidade, uma recorrência, e aí começa aquela história, né? O governo falou que ia limpar o nome do brasileiro. Como é que 1 ano depois, com um monte de programas de refinanciamento, o governo dando crédito subsidiado, bancando isso aí, fazendo aquela pressão camarada para os bancos assumirem o protagonismo do refinanciamento de dívidas e tudo mais, isso não caiu nesse período todo. Será que isso não demonstra que essa política do governo é extremamente fracassada? E eu digo mais, ela tem uma tendência a piorar as coisas no longo prazo, inclusive, né? Então, também aqui essa pesquisa do SPC Brasil mostrou que, na verdade, né,
8 em cada 10 consumidores que conseguem limpar o seu nome depois de financiar e negociar a dívida, né, fazer um refinanciamento, volta a sujar o seu nome menos de um ano depois. Lembrando aqui, né, que nesse caso, o que acontece? Você tem uma conta refinanciada, você no momento que você vai lá, senta, refinancia e paga no prazo, você já está com o nome limpo, né? Você não precisa pagar a conta toda, todo aquele período ali para depois limpar o nome. Não, você já tem ali o seu nome limpo. Então acredito que funcione assim na maior parte dos casos. Então a pessoa nem acabou de quitar uma dívida que ela já tinha antes, ela já está apta para sujar o nome de novo. É o grande interesse das pessoas. Caramba, o brasileiro médio direto pesquisa no Google lá assim, dívida caduca depois de 5 anos. Então, o cara não tem compromisso de pagar a dívida dele. Eu falo o brasileiro médio porque ali quase 50% da população na minha faixa etária está endividada, está inadimplente de alguma forma. É o brasileiro médio, portanto, né? E então, 86% aqui dos consumidores que atrasaram contas no mês de agosto são reincidentes. Ou seja, é um ciclo vicioso isso aí. Já apareceram no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Não é nem quem teve uma dívida 10 anos atrás e ficou atrasada, não. Devedores recorrentes de fato, né? Então, aqui tem o pessoal que tanto já tinha dívidas pendentes, quanto pessoas que já tinham conseguido pagar dívidas anteriores e já voltaram a sujar o nome novamente, né? Então, realmente aqui é uma situação que demonstra que esses programas de renegociação de dívidas e tudo mais não suprem o efeito supostamente desejado, que seria você tirar as pessoas da inadimplência, né, fazê-las terem uma vida econômica, financeira equilibrada. Não é isso que acontece. O que o governo consegue fazer, isso é verdade, e os números estão aí para demonstrar, o governo consegue dar um up, dar um empurrãozinho nos gastos, porque você libera pessoas para sujar o nome de novo, essa é a verdade, é o que tem acontecido. Essas pessoas vão consumir, vão gastar dinheiro, comprar um eletrodoméstico, fazer um financiamento de alguma coisa, sei lá o que as pessoas vão fazer de tão importante na vida delas para ficar com o nome sujo, vão estourar o cartão de crédito, né, conseguir um cartão novo, tá com o nome limpo, vão estourar mais um cartão de crédito aí, e isso vai gerar economia no primeiro momento. Vai parecer que a economia está funcionando às mil maravilhas, todo mundo consumindo, né? O aumento do consumo está aí para todo mundo ver. Produtividade não aumenta, exportações não aumentam, mas o consumo está bombando. Por quê? O governo está, primeiro, imprimindo dinheiro, né? Gerando inflação, e isso aí o aumento da dívida pública demonstra. Em 12 meses a dívida pública aumenta R$1 trilhão. Realmente é muito dinheiro sendo lançado no mercado, sendo lançado na economia de forma geral e girando a economia. E aí todo mundo gastando, todo mundo com dinheiro e tudo mais. Os preços vão subir naturalmente para acomodar essa desvalorização da moeda, né? Então tem esse cenário e o governo ainda me faz um plus, me faz um acréscimo de lançar programas aí Desenrola e coisas do tipo para limpar o nome das pessoas com o único objetivo delas gastarem novamente. Porque se o objetivo fosse você provocar nas pessoas uma mudança de cultura, você fazer as pessoas buscarem pagar as suas dívidas, honrar os seus compromissos, não se enrolar, não gastar mais do que elas podem, se o objetivo fosse esse, o governo tinha que fazer o oposto, tinha que fazer o contrário, que é justamente dar condições para as pessoas que estão adimplentes, estão pagando as contas aí, para conseguirem um desconto no valor, aí subsidiar isso de alguma forma, reduzir os juros de quem está adimplente, fazer algo nesse sentido. Você premia quem está no caminho certo. Quem está no caminho errado vai falar, poxa, eu estou aqui me ferrando, talvez fosse melhor, né? Talvez seja melhor eu fazer as coisas do jeito certo. O que o governo faz é justamente o oposto. O cara que está se matando para pagar em dia, olha para o outro ali, para o amigo dele, para o vizinho dele, que está todo estourado do ponto de vista econômico, todo pendurado na praça, e vê o cara conseguindo refinanciar a dívida dele, pagar menos juros, ter um desconto bacana, paga uma parcela, tá com o nome limpo, vai, suja o nome de novo, compra alguma coisa ali, fica com o nome pendurado, né? E aí o cara fica assim, pô, pra que eu vou ficar me esforçando quando esse tipo de coisa
acontece. É um incentivo completamente perverso, mas governo Lula, você vai esperar o quê dele, né? E você tem situações como o de Alagoas aqui, né? 74,3% das famílias endividadas de alguma forma aqui, né? Só em setembro, né? Isso subiu, a inadimplência subiu 6% lá em Alagoas, né? Todo mundo devendo ali. É uma coisa realmente preocupante, mas é algo que não é só do estado de Alagoas, é do Brasil todo. Isso é uma situação generalizada promovida pelo governo. O programa Desenrola faz isso. Também programas para empresas, né, para refinanciamento de dívidas de empresas. Esses programas também vão nesse sentido. Você tem esse tipo de coisa para o FIES também. Quem está atrasado ganha desconto, ganha abatimento de valores. Quem está pagando no prazo se ferra, pagou porque quis, porque é otário, não tem o governo ajudando ali. Enfim, né? É o tipo de coisa que a gente espera do governo, do Estado de forma geral, a questão dos incentivos perversos que acontecem em qualquer área do governo, mas a gente espera principalmente do governo Lula, que usa esse expediente apenas para alavancar a economia de forma fajuta, fazendo inadimplentes devedores contumazes ficarem com o nome limpo, para poder sujar esse nome mais uma vez, fazer mais uma comprinha, dar um giro na economia novamente. Nada de surpreendente em matéria de governo Lula. E se você quiser assistir um vídeo em que eu falo sobre a questão do FIES, de forma específica, também sobre esse problema lá no FIES, vou deixar recomendado este vídeo aqui do lado para você assistir na sequência deste. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.